A seguir, 10 de dezembro é Dia Internacional dos Direitos Humanos e, por isso, hoje vamos discutir as ações da universidade e da sociedade para garantir os direitos de todos. Fique ligado, isso e muito mais você confere a partir de agora no Mundo UFG. Seja muito bem-vindo, estamos juntos aqui na TV UFG e também na Rádio Universitária 870 AM. Pensando em nosso público cego e de baixa visão, faremos a descrição física de todos os participantes do programa, começando por mim. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Neste bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos. Participe com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG. A gente vai adorar conhecer vocês. Está com a gente aqui no estúdio o professor João da Cruz. Ele é da Faculdade de Direito da UFG e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da universidade. O professor se identifica como um homem branco, calvo, com olhos verdes e que não está usando óculos neste momento, mas geralmente usa. Seja bem-vindo, professor João. Obrigado. Também está com a gente a professora Luciana Tibiriçá. Ela é do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Luciana se identifica como uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos grisalhos na altura dos ombros e que usa óculos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora vamos começar a nossa entrevista, viu? Vamos começar falando o que são os direitos humanos, quais são os critérios para que algo seja caracterizado assim. Eu vou começar pelo professor João. Bem, direitos humanos é diverso, não há uma definição única, mas ele geralmente se caracteriza por um ativismo, por uma ação em busca de proteção por meio do direito, não é, de forma geral da cidadania, não é, em seus vários aspectos. Direitos humanos também, ele não é só uma luta por meio dos direitos. Nos últimos anos, principalmente, ele tem se transformado e tem abrangido uma área maior que é uma crítica cultural e uma crítica social. Nesse sentido, é que movimentos como o feminismo, o antirracismo, uma compreensibilidade maior sobre a questão sexual. Então, isso tudo tem abrangido também a luta por direitos humanos. Professora Luciana, apesar da gente dizer que é o direito para todos os seres humanos, como a senhora analisa a percepção das pessoas hoje em dia sobre este tema, de uma maneira geral? Direitos humanos é algo que está de uma forma compreensível na sociedade? Eu acho que melhorou nos últimos tempos, as pessoas começaram a entender um pouco melhor os seus direitos, né? Mas a gente ainda tem muito para caminhar. Né? Eu acho, igual complementando a fala do João, voltando na dele, né? A questão do racismo, por exemplo, ela melhorou bastante, né, ao longo dos anos. É uma luta que tem crescido e ganhado corpo e forma, né? Da mesma, ou então junto entre a questão da mulher, né? Então acaba que isso ecoa na sociedade de diversas formas, né? Muitas pessoas hoje lutam muito mais do que antes fariam, com muito mais percepção, eu acho. Professor, eu queria perguntar para você, o Estado é fundamental para a garantia desses direitos humanos, mas como a universidade pode contribuir para isso também? A universidade tem um papel fundamental no incentivo à compreensão do que é realmente e do que é fundamentalmente importante para o aprofundamento da democracia e da cidadania. O Brasil é um país que politicamente ainda tem um dever histórico muito grande a se fazer. Então, até para se compreender direitos básicos,
a população costuma ter uma dificuldade bastante grande, no sentido de compreender demandas que são garantidas ao cidadão, mas que não são vividas de fato. Não é? E o próprio Estado é um paradoxo, porque ao mesmo tempo o Estado é a quem a gente recorre para buscar garantir direitos fundamentais, direitos básicos e ampliar esses direitos no sentido de uma cidadania mais expandida, é também um dos maiores repressores, um dos maiores atentadores contra os direitos básicos da população. E isso deixa a população bastante confusa, porque há um discurso geralmente comum de que direitos humanos é algo de bandido, é algo ruim, é visto como algo pejorativo, mas na verdade a gente ganhou uma linguagem nova, porque é a mesma luta democrática, a mesma luta pela cidadania, a luta pelas pessoas existirem de uma forma digna, contra os abusos de poder, contra leis que só garantem privilégios para algumas classes no país. Então, isso é a luta de direitos humanos, é a luta que está do lado do povo. Embora muitas pessoas, por uma dificuldade de compreender basicamente o que está em jogo na política, às vezes recusa e tem uma antipatia. Professora Luciana, gostaria de complementar? Então, eu acho que a universidade ela contribui quando ela tem os projetos de extensão, né? E o Núcleo de Direitos Humanos, ele abriga alguns projetos de extensão, que são, ou então que estão sendo pensados, né, João, para isso. Nós temos algumas atividades, posso? Pode. Nós temos algumas atividades desenvolvidas, porque direitos humanos não é um monopólio, por exemplo, do Núcleo de Direitos Humanos. Várias unidades na universidade estão atuando, direto ou indiretamente, a favor dessa ampliação da cidadania brasileira. E o Núcleo de Direitos Humanos, especificamente, é um núcleo interdisciplinar, é um núcleo que tem atividade de extensão, tem programas de pós-graduação. Nós buscamos atuar na televisão, no rádio, a partir de algumas extensões, como a professora está dizendo, e isso buscar até sair, né, dos muros da universidade e buscar alcançar a população. Professor, em tanto tempo aqui na universidade, qual foi o foco das suas pesquisas quando o assunto é direitos humanos? Bom, no meu caso específico, eu tenho uma pesquisa mais fundamental, mais filosófica da teoria política e atualmente, principalmente a crítica contemporânea aos direitos humanos, que é muito grande. Não é só uma crítica que as pessoas, de forma geral, têm. Existe uma crítica teórica poderosa também e que acaba definindo políticas públicas, não é? Então esse é um foco de... Agora, o nosso programa, nós temos um programa de pós-graduação, começar doutorado, que a professora Luciana é a vice-coordenadora, e que tem, como é um núcleo interdisciplinar, ele tem pessoas da universidade inteira pesquisando nele, cada um com pesquisas próprias, e que encontra ali um lugar de encontro, encontra um lugar de pesquisa comum. Professora Luciana, dentro desse universo dos direitos humanos, o que te chamou a atenção para ser tema de pesquisa? Eu sempre trabalhei com questões ambientais, né? Então... eu sempre tentei fugir disso, mas eu acabei lá de todas as formas, então eu me rendi. E dentro dessas questões ambientais, com o tempo eu acabei percebendo que a comunidade ela sempre ficava de fora de todas as discussões, né? E eu sempre trabalhei muito com pesquisa relacionada à água, né? E também por causa da minha formação, eu sou geóloga, né? Então eu trabalhei também em projetos de mineração antes de entrar na universidade. E então, quando eu juntei as informações, eu acabei percebendo que a comunidade ela tem algumas necessidades que muitas vezes não são vistas. Como o professor João falou, sobre o Estado, né? O Estado outorga uma água para alguém, ou então dá uma concessão de extração mineral, mas ela não se preocupa com a comunidade que está no entorno, né? Então, eu acabei indo para esse lado, né? Hoje, as minhas pesquisas estão mais voltadas para a questão mineral, né? E também na questão do garimpo, né? Garimpo, terras indígenas e tudo mais, né? Professora, sobre esse tema do direito à água, como o Brasil está posicionado nesse tema? Podemos comparar com algum outro país em relação ao posicionamento do Brasil sobre o direito à água? Há muito que trabalhar sobre esse tema? Né? Assim, quando a gente pensa juridicamente, eu acho que a gente sempre costuma dizer, né, desde a Agenda 21, que a gente tem todas as leis, né? Mas executar é o maior problema, é a maior dificuldade, né? Porque na hora de fazer valer os direitos, né, da comunidade, a gente
percebe aí um desamparo, né? Porque muitas das vezes as secretarias municipais de meio ambiente não estão, não tem pessoal suficiente para poder permitir mesmo fiscalização, né? E a secretaria estadual sozinha não dá conta de tudo, né? Tanto é que, por exemplo, aqui em Goiás, a SEMAD, ela começou a outorgar essa permissão para os municípios, né? O que é ótimo, que eles ganham independência, mas nem todos os municípios têm pessoal capacitado para tudo, né? Então, os municípios maiores já têm secretarias mais efetivas, que garantem mais tranquilidade de trabalho, e isso é melhor para a comunidade, né? Mas ainda tem muito caminho para percorrer. E quando a gente pensa em todo o desmatamento que o Brasil teve nos últimos anos, a gente percebe, inclusive pelo que a gente está vivendo em 2023, né? Uma seca esquisita na Amazônia, né? Um excesso de chuva na região sul, o centro-oeste sem saber se é quente ou se chove, né? Isso é só uma prova de que a questão hídrica ela ainda precisa tanto de aplicar os estudos, porque estudos existem bastante, a gente tem bastante dados, mas a parte política pública de água ainda precisa melhorar. Professor João, quando a gente fala não só de direito à água, mas outros direitos humanos, como o senhor avalia as cooperações internacionais, os acordos que são feitos? O senhor acredita que ajuda os países a caminharem juntos para essa direção de fortalecer os direitos humanos, ou ainda é uma conversa muito complicada? Sua pergunta toca um problema fundamental. Até hoje, a geopolítica é motivada por dois elementos centrais, isso para simplificar. Primeiro, domínio de mercado e exploração de recursos naturais. O aspecto humano é secundário. Vida de milhões de pessoas simplesmente não são consideradas. Então, nesse aspecto, qualquer estabelecimento de normas, de regras internacionais que possam valer pelos povos, elas caem em desuso porque elas caem ou numa eficácia ou numa tentativa muito ideal, não efetiva, porque esses interesses econômicos ainda impedem uma espécie de acordo político que possa proteger. A gente está vendo agora o drama climático no mundo inteiro, que vai se acentuar e que os cientistas estão falando isso há décadas, que vai acontecer, e nós chegamos no momento de se pagar o preço, não é, por essa negligência. Então, a questão ambiental, em última instância, é uma questão que envolve direitos humanos, porque é a vida de milhões de pessoas, não é, na agenda do século XXI já estão condenadas. A gente já sabe exatamente quem é que vai morrer ou passar uma precariedade muito grande por áreas desabitadas no mundo, por fome, por migração forçada, não é, por todos esses elementos que estão ameaçando a existência de grande parte da população mundial. Então, nesse sentido, nós não temos ainda um direito internacional ou uma sociedade dos povos em nível global que possa sustentar uma política responsável com relação ao ambiente, com relação às populações do mundo. Muito obrigada, professor João, professora Luciana. Eles vão voltar em outras partes aqui do nosso programa, mas olha só, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Neste bloco, continua com a gente a professora Luciana Tibiriçá. E também está com a gente o procurador da República, Wilson Rocha. Ele se identifica como um homem branco, com cabelos pretos, curtos, olhos castanhos, bigode e que usa óculos. Seja muito bem-vindo, Wilson. Muito obrigado. Então, a gente vai começar a nossa conversa perguntando para você, Wilson, qual a importância do Estado para garantir os direitos humanos e como tem sido esse trabalho, principalmente aqui no Brasil? Bom, o Estado brasileiro tem entre as suas atribuições, por força de nosso ordenamento jurídico, né, por força da Constituição e de tratados internacionais que já foram subscritos pelo país, tem a atribuição de garantir direitos humanos, né? É um fundamento da República a dignidade da pessoa humana. Então, o Estado brasileiro tem não só o dever
de não violar direitos, como o dever de promovê-los e protegê-los por meio da implementação de políticas públicas adequadas na área de saúde, educação, proteção dos territórios tradicionais. E o Ministério Público Federal, instituição da qual eu faço parte, tem entre as suas atribuições exatamente a promoção desses direitos. Professora Luciana, quando a gente fala sobre direitos humanos aqui no Brasil, a gente sempre se lembra do caso de pessoas indígenas, né, que têm seu espaço sempre envolvido em muita luta de territórios. Como a senhora analisa essa situação aqui no Brasil? É algo que ainda está muito latente, algo que melhorou com os anos? Eu acho que a disputa pelo marco temporal foi recente, né, na história, que ainda continua, né? Aprovado no STF, mas preso no Congresso, né? Mostra que a gente ainda não saiu do lugar, eu acho, né? Eu acho que o Wilson pode falar muito melhor do que eu sobre a tutela, mas eu acho que a tutela indígena é uma condição que atrapalha um pouco a liberdade que eles podem ter para controlar o seu território, o que se faz e o que não se faz, né? Por exemplo, tem uma comunidade na Amazônia que está muito dividida pela liberação ou não da extração mineral nas suas terras. Uma parte quer e a outra não, né? E essa parte que quer, sabe-se lá como ela chegou nessa conclusão, e a parte que não quer também não. A gente não consegue acompanhar muito bem como cada comunidade faz as suas escolhas, né? Mas o que a gente vê é a guerra dentro da comunidade, né? Agora, por exemplo, eu estava me referindo ao povo Mura, né, e a extração de nióbio, fosfato, nos seus territórios, né? Mas existem outros territórios que têm a mesma condição, né? Seja por madeireiros, seja por fazendeiros mesmo, né, para ocupar com gado, pecuária extensiva, ou mesmo agricultura. Então, eles até podem, mas eles não têm muito controle sobre isso, porque a terra não lhes pertence, né? E isso faz com que eles fiquem muito vulneráveis a qualquer decisão que seja tomada. E essa espera, né, de 523 anos, né, ela não é nada digna, nem muito justa, né? Wilson, como o Ministério Público Federal tem atuado em 2023 nas causas indígenas? Bom, o Ministério Público Federal tem entre as suas atribuições a proteção e a promoção dos direitos difusos de todos os povos e comunidades tradicionais. Além dos indígenas, a gente cita quilombolas, ribeirinhos, populações extrativistas, ciganos. Essa atuação em relação aos povos e comunidades tradicionais em geral começa, sem dúvida, pela questão indígena, né? A questão indígena está prevista na Constituição, está lá expresso o direito dos povos ao seu território, ao seu modo de vida, às suas instituições. E a gente fala aqui do dever do Estado proteger esses direitos, mas a gente precisa recordar que o Estado é o primeiro responsável pela violação desses direitos. Do ponto de vista da história do Brasil, é a implantação de um Estado colonial de origem portuguesa, mas que tem segmento, né, com a independência do Brasil e a implantação aqui de um Estado nacional. É o próprio Estado que, em nome de grupos econômicos poderosos, pouco a pouco vai se apropriando desses territórios para tomar as riquezas que estão ali e promovendo a violação sistemática de direitos humanos. Em 2023, o Ministério Público Federal tenta manter viva a luta dos povos indígenas no Brasil. O Ministério Público Federal tenta, a todo momento, nos vários rincões do país, reafirmar o seu compromisso com a questão indígena, mas em um momento político, em um ambiente institucional muito desfavorável à implementação desses direitos. Seja o avanço das fronteiras agrícolas, a implementação de grandes empreendimentos, é sempre um desafio para o Ministério Público Federal colocar-se ao lado dessas comunidades para promover seus direitos. Um paradigma importante que a gente precisa estabelecer nesse trabalho
que a professora Luciana toca nesse assunto aqui na fala dela, é de reconhecer exatamente o protagonismo desses grupos na luta pelos seus direitos, na defesa de suas instituições, de seus modos de vida. O Ministério Federal não pode ser, a gente não pode falar em nome da comunidade, a gente não pode funcionar como um ventríloco das comunidades indígenas, né? Mas a gente deve, ao contrário, ouvi-las, compreender suas reivindicações, seus modos de vida, na medida do possível, professora Luciana, se aproximar de suas disputas internas, conhecer as razões desses grupos que dentro das comunidades indígenas litigam, e como Estado brasileiro, como uma instituição que faz parte da República, o Ministério Federal tenta encontrar soluções, propor caminhos, por meio de recomendações, ações judiciais, por meio de audiências públicas, atuando nos inquéritos civis, nos licenciamentos ambientais. O Ministério Federal tenta sempre implementar uma compreensão, um modo de ver essa realidade, de modo a preservar direitos, a garantir direitos, em especial direitos coletivos, né? Que essas comunidades continuem existindo como comunidades diferenciadas, autodeterminadas, cujo modo de vida tradicional é um patrimônio da humanidade, né? A gente vive uma crise civilizatória muito grande, a questão ambiental é a ponta desse iceberg, né? O esgotamento dessa visão de que é possível um desenvolvimento ilimitado, em que todos os povos gozem de riqueza ilimitada, isso já entrou em colapso. E a gente precisa de alternativas civilizatórias que nos apontem um rumo diferente. As comunidades indígenas, acredito eu, são essa alternativa civilizatória a esse modelo de civilização, esse modelo de sociedade majoritária, capitalista, burguesa, aos estados nacionais, esse modelo que a cada momento se mostra esgotado, né? A gente precisa pensar uma relação diferente com o meio ambiente, mas também uma relação diferente com as outras pessoas, né? Baseada não só em relações de produção, lucro, mas uma convivência harmoniosa, um bem viver, né, coletivo. Os povos indígenas, sobretudo para a gente pensar essas alternativas civilizatórias para a nossa sociedade. Certo, obrigada, Wilson. Antes da gente continuar nesse assunto, eu quero convidar todos vocês para assistir uma matéria especial. Vocês vão conhecer agora mais um livro lançado pela editora UFG no quadro Publicações. Rodou. Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e você já sabe que por meio da leitura a gente viaja sem sair do lugar. E hoje nós vamos viajar também pela história. Nós vamos falar sobre Hugo Chávez, que governou a Venezuela por 14 anos entre 1999 e 2013. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Aqui ao meu lado está Thiago Zancop, ele é historiador e também autor do livro A Refundação da Nação, Bolivarianismo nos Discursos de Hugo Chávez. O professor ele se descreve como um homem branco, tem poucos cabelos, barba e olhos castanhos. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Tudo jóia, muito obrigado pela oportunidade e um olá a todos que estão nos acompanhando pela TV UFG. Para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente precisa entender o processo de independência, né, da Venezuela. Como que foi esse processo e qual que era a visão de Simão Bolívar, né, que foi muito importante aí durante esse processo, qual que é a visão que ele tinha para a nação naquele momento de independência? Ana Clema, é uma pergunta fundamental para a gente entender as diferenças entre o processo de independência da Venezuela quando a gente estabelece uma comparação com o Brasil. A professora Libertad Borges Bittencourt, professora aqui da Faculdade de História do UFG, ela usava uma chave de leitura que eu acho fundamental para a gente entender essa diferença. A nossa independência, no caso brasileiro, é feita pelo príncipe. A independência da Venezuela e da América Hispânica como um todo é feita contra o príncipe. Isso já traça uma diferença importantíssima para a gente entender como o processo venezuelano, ao contrário do brasileiro, é extremamente violento. Simão Bolívar, nesse sentido, ele se destaca como sendo talvez a principal figura
que encabeçou esse movimento independentista como representante de uma elite crioula, que é o termo que se usa para aqueles americanos de famílias extremamente ricas, que possuíam uma espécie de um poder econômico, mas careciam muitas vezes de um poder político. Simão Bolívar, quando a gente compara ele com figuras venezuelanas como Sucre, como José Antônio Páez, a gente percebe o protagonismo de Simão Bolívar, sobretudo pelo epistolário que ele deixa, pelas cartas. É justamente nesse epistolário de Simão Bolívar que você vê muitas vezes a organização desse processo de independência do que está acontecendo na Venezuela e a maneira como o próprio Simão Bolívar ele é transformado por esse conflito. Obviamente que Simão Bolívar não chega no primeiro dia de conflito com uma ideia pronta e acabada do que iria acontecer, e ele, ao longo do processo histórico, ele vai mudando as suas ideias, as suas interpretações, a fim de possibilitar que a Venezuela logre o êxito, né, a Capitania Geral da Venezuela logre o êxito, né, numa visão republicana, de se ver, então, independente da coroa espanhola. Tiago, Hugo Chávez, ele se inspirou na política do Simão Bolívar, né? E como que ele propunha uma refundação da nação baseado em que interpretação que ele fazia e baseado também nas ideias de Simão Bolívar? É muito interessante, justamente pelo processo de independência, quando a Venezuela termina o conflito, a Venezuela está em frangalhos, é um país que tem um número incrível de mortos, na casa dos milhares. Você tem uma economia completamente desarticulada e você tem internamente um ressentimento entre quem lutou de ambos os lados, quem lutou pelo lado da causa patriota e quem lutou pelo lado da causa realista. Então, obviamente que você precisa, de alguma maneira, construir uma espécie de amálgama entre o povo, uma espécie de identidade nacional que permitisse o país ir adiante. Quem, primeiramente, resolve começar a pensar que aquele culto do povo, a Simão Bolívar, poderia ser transformado num culto para o povo, que é a chave de leitura do historiador venezuelano chamado Germán Carrera Damas, que é a principal tese sobre o assunto do bolivarianismo, é justamente o José Antônio Páez, que foi colega de armas de Simão Bolívar e no fim da vida do libertador rompeu com ele ao ponto de, enfim, deixá-lo ao exílio, não reconhecer aquele empreendimento administrativo de Simão Bolívar, que era a Gran Colômbia. Os venezuelanos não pactuam com aquela ideia, sobretudo liderados por Páez, e com isso você tem uma espécie de estigma. Páez, num determinado momento, início da década de 40 do século XIX, 1842, se não me engano, Páez repatria os restos mortais de Simão Bolívar, que morreu no exílio, na região de Santa Marta, na Colômbia, e o retorno desses restos mortais é o início desse culto para o povo. A ideia do culto para o povo era justamente de pensar que a identidade nacional venezuelana dependia desse culto a Bolívar. Quando Hugo Chávez ganha a eleição em 98 e assume em 99, ele quer justamente traçar que aquele momento que vai de 1830 até mais ou menos 1998 era um período de uma elite anti-bolivariana. Ele joga todo o passado numa espécie de vala comum e fala, olha, a partir de agora nós temos que buscar a orientação desse passado heróico do período da independência, de 1810 a 1830, e de alguma maneira reencená-los sob uma nova perspectiva agora no início do século XXI. Então, para Hugo Chávez, era importante a Venezuela dar início a um processo de uma revolução bolivariana, num primeiro momento, por meio de uma refundação da nação, na qual você altera as bases nacionais a fim de mostrar que um novo caminho era possível, isso porque no passado se afastou-se dos ensinamentos do libertador, que ele pretendia reencenar, reatualizar, trazendo a Venezuela para um novo contexto de desenvolvimento. E isso é algo que já tinha sido feito em outros momentos, mas não com esse grau de radicalização que o Hugo Chávez propõe, que inclusive previu e aconteceu a mudança do nome da Venezuela. Por várias vezes, Venezuela tem alguns nomes, mas o adjetivo bolivariano, o conceito de bolivariano, inserido na ideia do nome do país, isso foi uma novidade. Bom, Tiago Zancop, muito obrigada por vir participar aqui com a gente e apresentar essa obra que com certeza vai nos ajudar aí a desenvolver mais esse pensamento crítico e trazer esse alerta aqui para a gente. Eu agradeço ao UFG como um todo, eu agradeço a TV UFG sobretudo, sou filho da UFG, fiz minha graduação, mestrado, especialização e parte do doutorado aqui. Agradeço muito e é sempre muito bom voltar para casa, estar no UFG, estar em casa para mim, e agradeço essa incrível estrutura que me permitiu publicar o meu livro, me permitiu ir à Venezuela, me permitiu conhecer uma série de pesquisadores e me aprofundar numa temática que eu considero extremamente relevante e importante para que a gente possa conhecer melhor não apenas a política latino-americana,
com foco na Venezuela, mas a política da nossa região como um todo. A gente que agradece aqui a sua participação. E olha só, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura! Vamos para mais um rápido intervalo e já já voltamos. Estamos de volta e ao vivo na TV UFG e na rádio 870 AM. Para continuar falando sobre a importância dos direitos humanos, recebemos de volta aqui no estúdio o professor João e também o Fabrício Rosa, doutorando do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFG. Ele se identifica como um homem branco, tem cabelos e olhos pretos, usa bigode e cavanhaque. Seja bem-vindo, Fabrício. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, professor João da Cruz. Olá, você que está em casa. Que felicidade estar aqui com vocês. Eu falo direto de Brasília, num seminário do Ministério dos Direitos Humanos. E bom demais estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante. A gente é quem agradece. Fabrício, quero que você comece falando sobre a importância dos direitos humanos para as crianças. Sabemos que você tem uma atuação grande em relação a isso, ao combate à exploração sexual infantil. O que você pode dizer sobre esse cenário aqui no Brasil? Bem, falar de direitos humanos nessa semana tão importante é falar da construção de uma vida boa também para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que nos rodeiam. Não sei se você que está em casa sabe, mas quase 1/3 da população brasileira é formada por crianças e adolescentes. E essas crianças passam por uma série de violações cotidianas, desde a negligência, o abandono, a fome, a violência sexual. Eu sou policial há quase 24 anos e trabalho com enfrentamento às violências sexuais, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas, inclusive de crianças. E nós precisamos construir uma cidade, um Estado que de fato valorize, que crie mecanismos, instrumentos para proteger a vida e a dignidade das crianças. Não sei se quem está em casa sabe, Juizado da Infância, Ministério Público da Infância, Delegacia da Infância, Conselhos Tutelares, esses equipamentos todos são todos muito recentes na nossa história. Nós precisamos fortalecer esses equipamentos, fazer concurso para servidores que trabalham nesses órgãos e ampliar a discussão sobre direitos das crianças. As crianças estão entre aqueles que têm os seus direitos humanos mais afetados. Eu acho que dá para a gente lembrar da imagem da criança na guerra. Tanto as crianças de Israel quanto as crianças da Palestina, que são mais de 5.000 crianças que perderam a vida nesses dias de hoje, nesse conflito terrível, nesse genocídio que tem acontecido no território palestino. Isso nos faz lembrar que nós precisamos construir um mundo novo. E falar de direitos humanos é falar da construção desse mundo de justiça social, desse mundo que enfrenta a crise climática que nós vivemos, que enfrenta a crise migratória que nós vivemos. Então é muito especial saber que a Universidade Federal de Goiás, por meio da sua televisão, convida o povo goiano a fazer essa discussão, viu, Janaína? João, conta pra gente, um dos grandes destaques internacionais quando a gente fala de Brasil e direitos humanos é o trabalho análogo à escravidão. Como tem sido essa batalha contra esse tipo de crime contra a humanidade? Bom, órgãos do Estado têm atuado, mas ainda de forma bastante restrita, né, mitigada, porque existe uma política maior e que se desenvolveu principalmente nos últimos 40 anos, que tenta diminuir o tamanho do Estado e a sua efetividade social. Não é isso que os autores, de forma geral, têm chamado de neoliberalismo, de uma forma ampla, mas uma deles é uma desregulamentação do trabalho, uma diminuição dos direitos sociais, da proteção social, como previdência, como direitos trabalhistas. Houve uma reforma trabalhista recentemente que ajuda mais ainda a uma forma ilegal de se explorar o trabalho. Então, realmente, o Brasil tem aumentado, a gente tem visto as reportagens na televisão, que até grandes empresas e famosas empresas no Sul, agora de vinho, houve um flagrante de dezenas de trabalhadores trabalhando em condições análogas à escravidão.
nós não podemos dizer que progredimos. Tá? Pelo contrário, hoje, muitos dos trabalhos legais se assemelham a trabalhos análogos à escravidão. Por exemplo, trabalhos precários, sem direitos alguns, como o Uber ou outros, não é? Trabalhos que, a título de um autoempreendedorismo, têm praticamente legalizado uma forma desprotegida de trabalho. Fabrício, o que a gente pode falar sobre as crianças nesse universo do trabalho análogo à escravidão? Bem, eu acho que não só no universo do trabalho análogo à escravidão, mas eu acho que quando a gente fala de direitos humanos, nessa semana tão especial para todos nós, eu acho que é preciso falar da nossa realidade de Goiânia, da nossa realidade de Goiás, que é uma realidade dolorida para todos os grupos vulnerabilizados. A comunidade LGBTQIA+, vem sofrendo no nosso estado. Goiás ocupa as primeiras colocações no ranking de agressões, injúrias, homicídios, assassinatos LGBTQIA+, fóbico. Em Goiás também há muita intolerância religiosa, muito preconceito racial. As políticas públicas para a população em situação de rua são absolutamente insuficientes. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça veio até os presídios de Goiás e flagrou uma série de casos de tortura, de violação de direitos. Então, nós vivemos num estado onde a preocupação com a vida e com a dignidade das pessoas empobrecidas, das pessoas em situação de vulnerabilidade social, é mínima. E isso, claro, afeta a vida dos filhos dessas pessoas, das crianças, dessas famílias. E é preciso que a gente tenha coragem para enfrentar essa realidade. São muitos os desafios, a letalidade policial em Goiás também é muito alta. Eu não sei se vocês que estão nos assistindo sabem, mas em Goiás, em torno de 1.800 pessoas são assassinadas por ano. Dessas 1.800, 1/3 são assassinadas pela força do Estado, 1/3 são assassinadas pela polícia. Isso não significa dizer que todos os policiais estão cometendo ações irregulares e ilegítimas, mas uma porcentagem, uma parcela grande delas são ações ilegítimas. Aqueles policiais que atuam dentro das regras previstas na lei, que desempenham o seu mandato dentro da legitimidade que nós esperamos, esses precisam ser aplaudidos. Entretanto, há um grupo de policiais criminosos, um grupo de policiais que utilizam a instituição para fazer prevalecer a maldade, a perversidade, e esse grupo precisa ser enfrentado. Goiás ocupa esses primeiros lugares no ranking da violência policial, que às vezes acaba se configurando também enquanto violência política. E falar de violência política também é falar de direitos humanos. Nós tivemos um caso recente onde um rapaz chamado Fábio Escobar foi assassinado por policiais militares em Anápolis, e em torno desse caso foram assassinadas 7 outras pessoas, inclusive uma mulher grávida, porque esse rapaz teria denunciado Caixa 2 na campanha do governador Caiado. Falar de violência policial, falar de violência política é também falar de direitos humanos. E professor, complementando esse assunto, que tipo de caminhos existem para que a gente possa, enquanto sociedade, combater todos esses tipos de crimes, né? O Fabrício citou vários tipos de casos, né, em que os direitos humanos foram desrespeitados. Existe algum tipo de canal oficial? É possível, através da polícia, conseguir ter algum tipo de retorno? Como se analisa esse momento em que a população pode conversar com o Estado, se esse é o melhor caminho ou ele pode ser melhorado? Bom, como o Fabrício disse, aqui especificamente no estado de Goiás, a gente tem uma situação ainda que demanda um amadurecimento institucional muito grande. Existem canais, inclusive o próprio legislativo, não é? Algumas bancadas, não é, do legislativo acolhem essas pautas e levam para um debate público, mas isso é muito insuficiente. As instituições são muito frágeis ainda no Brasil. O Brasil, só para lembrar, é um dos países que mais assassina ativistas em direitos humanos. E de forma que a proteção de direitos humanos, o respeito à dignidade humana tem muito a ver com uma macropolítica, com a política como o Fabrício está indicando. Em Goiás você tem uma orientação específica de atuação da polícia, uma situação específica para orientar a educação.
E nesse sentido, embora até possa parecer índices positivos, na verdade há uma infração muito grave a respeito básico à cidadania. Mas muitas vezes, como incide por uma população mais pobre, ela não é vista. Agora, a gente tem evoluído, ainda que pouco nós temos evoluído. Eu acho que isso é importante, a gente tem que notar. Muitas coisas que não eram faladas há poucos anos atrás, hoje elas são questionadas, são levadas ao público, são denunciadas, não é? Se não por meios institucionais, mas muito restritamente pela imprensa, por programas como esse e outros canais, não é? de ativismo e de organismos não governamentais que fazem um trabalho muito sério, muito pesado, não é? Em busca do respeito à cidadania, à dignidade humana. Fabrício, eu queria entender um pouco mais o seu trabalho aqui dentro da UFG, né? Você está na pós-graduação aqui da universidade. Qual tema você escolheu para ser desenvolvido? O que você tem compreendido sobre esse assunto até o momento? Bem, essa pergunta é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida para quem está no doutorado, está na caminhada. Eu pesquisei no mestrado a vida de mães que estão em luto porque perderam os filhos adolescentes para a violência em Goiânia. Eu entrevistei 26 mulheres que haviam perdido os filhos para a violência e eu queria compreender o que levou à morte desses adolescentes. E no meu caso, eu percebi que a metade deles tinham falecido, tinham sido assassinados devido à política de guerra às drogas e a outra metade devido à letalidade policial. Agora, no doutorado, eu estou em outra tarefa. Eu estou discutindo direitos políticos, participação política de agentes da força, de policiais, de militares, como isso se configura em outros países da América Latina, se o policial e o militar pode votar, se ele não pode votar, se ele pode se candidatar, se ele não pode se candidatar, como se articulam essa participação com os golpes que aconteceram na América Latina, se a participação desses agentes da força tem alguma ligação com as tentativas de golpes que aconteceram, uma discussão sobre qualidade da democracia e participação política desses que eu estou chamando de agentes da força, numa tentativa também de compreender o que aconteceu no 8 de janeiro, a tentativa de golpe que aconteceu no nosso país, porque falar de democracia também é falar de direitos humanos e talvez esse seja um dos temas mais relevantes para esse 10 de dezembro de 2023. É isso, professor João. Antes da gente encerrar, eu queria que você fizesse uma fala final, assim, de consideração sobre direitos humanos, porque muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre esse tema. Neste programa a gente tentou sanar algumas delas, mas o que mais a gente pode dizer para essas pessoas que não têm muita proximidade com esse assunto? Primeiro que a gente tem que estar otimista com o país, embora o quadro global seja de uma ascensão de ultradireita, de crise econômica que muitas vezes na história do Ocidente a gente tem visto que leva à guerra, mas não podemos perder a esperança de forma alguma. A gente tem que lutar e buscar os meios, tanto em forma de denúncia, em forma de relatos, de busca de direitos, mas também de conscientização política e buscar que há um problema estrutural maior que é a fonte do desrespeito à dignidade humana, que não é só uma questão pessoal, mas é uma questão estrutural mesmo. Essa é a questão estrutural que é o dever de casa que as novas gerações devem fazer. É isso, muito obrigada, professor. A UFG participou do desenvolvimento de um software que coleta dados de percepção de marca. O projeto já captou mais de $1 milhão e entrega dados relevantes da marca para gestores que estão envolvidos em processos de decisão. Eu agradeço aos participantes aqui e agora vocês podem assistir. No mercado cada vez mais competitivo, as estratégias de marketing também avançam. Por meio de gráficos e de perguntas simples, é possível medir qual o sentimento de uma pessoa em relação a uma marca, por exemplo. A Purple Metrics, em parceria com a UFG, desenvolveu um sistema capaz de coletar dados de percepção de marca. Purple Metrics é um software de uma startup, da Purple Metrics, e o objetivo é uma mensuração recorrente do valor da marca. E a principal vantagem desse software é que ele entrega de maneira rápida, prática e recorrente ao longo do tempo as medidas de valor de marca para gestores de marca. Isso é muito importante
para esse grupo específico, porque normalmente essas pessoas não tomam decisões amparadas em dados. A ideia veio da Purple Metrics, que é uma startup de marketing e vendas. O objetivo era desenvolver um sistema que pudesse medir a qualidade de uma marca e passar essas informações para os gestores delas. Daí veio a parceria com a UFG para o desenvolvimento desse programa, que faz isso de forma simples e em tempo real. Os sistemas que fazem esse tipo de medição hoje em dia são mais direcionados a grandes marcas. O professor da UFG, Marcos Severo, explica ainda que eles são feitos cerca de uma vez ao ano. Com o programa desenvolvido, os usuários respondem a algumas perguntas em tempo real e os dados são enviados em dashboards, que são uma forma visual de apresentar esses dados utilizando gráficos e tabelas. Ele fala como essas parcerias geram soluções. O que a gente vem observado nos últimos anos é uma aproximação cada vez maior da universidade com o mercado. Quando eu falo mercado, são empresas, entidades públicas, de forma que a universidade consegue entregar soluções baseadas, amparadas em ciência aplicada. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá você faz a transmissão ao vivo, você vê a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo WhatsApp 629-9181-1406. E aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. Eu fico por aqui, muito obrigada por ficar junto comigo. Beijos, tchau!